A Qualicorp acredita que tudo isso vai passar. Mas enquanto não passa, investimos mais de 14 milhões para ajudar o Brasil a combater a pandemia. No Rio e em São Paulo, a Qualicorp se associou a grandes empresas para entregar 345 leitos ao sistema público de saúde. Milhares de vidas estão sendo salvas. Juntos, daremos a volta por cima. Olá, muito bom dia a todos e a todas que estão presentes aqui virtualmente neste primeiro Congresso Digital Covid-19, que trata das repercussões jurídicas e sociais da pandemia. Sejam todos muito bem-vindos a esse painel. E meu nome é Tatiane Goldar, sou conselheira federal da OAB, sou advogada, professora, mestre em Direito. Estou aqui hoje como moderadora de um painel maravilhoso, onde nós vamos tratar sobre contrato de compra e venda e os seus efeitos na pandemia, focando no contrato de compra e venda de imóveis. E nós temos hoje aqui 3 expositores, professores e palestrantes ilustres. Nós temos o Dr. Flávio Tartucci, conhecido de todos nós, advogado, professor de Direito do Consumidor, Direito Civil. Vou fazer um breve resumo do currículo do professor Tartucci, porque ele é muito extenso. Então, já peço perdão ao professor Tartucci, vou colocar aqui algumas palavras do seu currículo. Ele é pós-doutorando em Direito Civil pela USP, doutor em Direito Civil pela USP, mestre em Direito Civil comparado pela PUC São Paulo, especialista em Direito Contratual pela PUC São Paulo, graduado pela Faculdade de Direito da USP, professor titular, permanente e coordenador do programa de pós-graduação estrito sensu mestrado da Faculdade da Escola Paulista de Direito. Temos também aqui conosco hoje o professor Melim Chalub, membro da Academia Brasileira de Direito Registral Imobiliário. Também vou pedir licença ao professor para tratar aqui do mini currículo dele. Especialista em Direito Privado pela Universidade Federal Fluminense, membro efetivo do Instituto dos Advogados Brasileiros, da Academia Brasileira de Direito Civil e da Academia Brasileira de Direito Registral e Imobiliário, autor de diversas obras jurídicas também, assim como o professor Flávio Tartucci. Temos também a doutora Milena Donato, professora da UERJ, doutora e mestre em Direito Civil pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, professora adjunta do Departamento de Direito Civil da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, professora permanente do Programa de Pós-Graduação da UERJ e também Visiting Researcher do Instituto Max Planck do Direito Privado Comparado Internacional, em Hamburgo, na Alemanha. Então, nós temos aqui, meus amigos, assim, pessoas realmente abalizadas para tratar de um tema tão relevante para todos nós, que está em nosso dia a dia. Vamos começar, então? Antes até do começo, eu gostaria de agradecer, agradecer à Escola Nacional, Superior de Advocacia, pela realização desse evento, que já é um dos maiores nos nossos tempos, nesse novo modo de viver, nesse modo virtual de viver. Agradecer por essa iniciativa, por realmente priorizar a qualificação, a parte científica, acadêmica de todos nós, advogados e advogadas do Brasil. Então, vamos começar esse nosso bate-papo, com a doutora Milena Donato. Convido aqui para iniciar as suas considerações.
Doutora Milena já sabe o tempo que ela tem, né, que nós já ajustamos, fique muito à vontade e que vocês possam aproveitar as lições da doutora Milena. Bom dia a todos, é uma enorme alegria estar aqui com pessoas que eu tanto admiro, a professora Tatiane Goldar, o professor Flávio Tartucci e o professor Melim Chalub. Agradeço demais a iniciativa da OAB, é uma grande honra estar aqui nesse primeiro Congresso Digital Covid-19. Bom, para me ater ao tempo, vou iniciar. O assunto que me coube é tratar dos efeitos da pandemia nos contratos em geral, em que se inclui a compra e venda de bens imóveis. Basicamente, a pandemia da Covid-19, ela pode incidir nos contratos, ela pode ter efeitos de 3 maneiras distintas. Em primeiro lugar, ela pode se configurar como um evento de caso fortuito ou força maior. Além disso, em segundo lugar, ela pode significar um evento que acarrete excessiva onerosidade aos contratos. E ainda, a pandemia, ela pode desequilibrar não o contrato em si, mas a situação patrimonial do contratante, do devedor, no caso. A pandemia, no primeiro cenário, no cenário de força maior ou caso fortuito, ela acarreta a impossibilidade objetiva de cumprimento da prestação. Então, por exemplo, eventos que se realizariam num teatro municipal no mês de abril, em que todas as atividades naquele local foram proibidas em razão da saúde pública. Assim também o fechamento de fronteiras com impacto nos contratos que dependiam de locomoção. O fechamento de creches que impediam que os pais deixassem os filhos para trabalharem, ainda que de home office, né? Então, existem hipóteses em que há uma impossibilidade objetiva no cumprimento. Essa impossibilidade pode ser total, pode ser parcial, pode ser permanente, pode ser temporária, aí depende do caso concreto. A consequência jurídica aplicável, ela pode ser a resolução do contrato quando a impossibilidade for permanente, pode ser a exceção de contrato não cumprido quando a impossibilidade for temporária, e pode ser também um abatimento do preço quando a impossibilidade for parcial, ou seja, a prestação consegue ser prestada, mas parcialmente. Esse é o primeiro cenário em que a pandemia consubstancia um evento de caso fortuito e força maior, de maneira a acarretar a impossibilidade objetiva do cumprimento da prestação. Num segundo cenário, a gente vai ter a pandemia como um evento que gera uma excessiva onerosidade aos contratos. Nesse caso, o contrato ele sofreu um desequilíbrio, ou seja, a prestação ela continua sendo materialmente possível de ser desempenhada, mas há uma excessiva onerosidade no seu desempenho. No Brasil, nós temos 2 importantes marcos normativos que lidam com o desequilíbrio contratual superveniente. Os 2 marcos são o Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor. O marco normativo do Código Civil, que incide em relações paritárias, ele prevê a excessiva onerosidade no seu artigo 478. De acordo com esse dispositivo, para que se aplique o remédio da excessiva onerosidade, é necessário que se atenda cumulativamente aos seguintes pressupostos. O contrato deve ser de longa duração, então os seus efeitos se protraem no tempo. Deve haver a ocorrência de um evento superveniente, extraordinário, imprevisível e não imputável a qualquer das partes, ou seja, não pode ser atribuível a qualquer das partes. E evento esse que deve onerar excessivamente um dos contratantes e, ao mesmo tempo, propiciar uma extrema vantagem ao outro contratante. Então, a pandemia, a gente já nota, num primeiro momento, que ela pode tanto configurar um evento de força maior, se ela acarretar a impossibilidade da prestação, como a pandemia pode acarretar uma excessiva onerosidade se ela não tornar a prestação impossível, mas muito pesada para uma das partes, observados os requisitos do 478 do Código Civil.
Além disso, para que se invoque a excessiva onerosidade, a parte contratante, o devedor, ele não pode estar em mora, como decorrência do artigo 399 do Código Civil. Agora, o que se ressalva é quando a pessoa está em mora em razão do evento superveniente extraordinário. Então, se a pessoa está em mora em virtude da pandemia, ela ainda assim pode invocar a excessiva onerosidade para reequilibrar um contrato afetado pela pandemia. A excessiva onerosidade, então, ela objetiva debelar o desequilíbrio contratual superveniente. No exemplo do cenário 1, fechamento de teatros, fechamento de fronteiras, fechamentos de creches, a gente tem uma impossibilidade objetiva. Aqui, a prestação é materialmente possível, sim, mas ela está muito pesada para o devedor. Então, no caso, por exemplo, de quem se comprometeu a fornecer, pensar por 3 anos, 4, 5 anos, um determinado insumo, ela comprava e fornecia. E esse insumo, em virtude da pandemia, ele teve o seu custo muito ampliado, de maneira que esse fornecedor do insumo, mantidas as condições contratuais originais, terá um prejuízo severo. Materialmente falando, ele consegue prestar, mas a contraprestação que ele recebe não é suficiente para pagar os custos que ele tem com o fornecimento, custos esses severamente impactados pela pandemia. Então, nesse caso, ele pode cumprir, mas o seu cumprimento é excessivamente oneroso. É importante também a gente ter em mente que a pandemia não vai afetar todos os contratos. Tem contratos que não vão sofrer os efeitos da pandemia, simplesmente não vão sofrer, ou até vão, enfim, encontrar na pandemia um ambiente mais propício para se fortalecerem. Além disso, tem outros contratos que até vão sofrer um impacto e um desequilíbrio, mas um desequilíbrio que não é excessivo. E é importante notar que a teoria da onerosidade excessiva. Contratos de longa duração sofrem o influxo de acontecimentos supervenientes, isso é natural, isso é esperado. O que o direito quer coibir, o que o direito não tolera, é quando esses eventos supervenientes, que não se inseriam no risco alocado a uma das partes, desequilibram excessivamente o ajuste. Então, desequilíbrios ocasionais ou em alguma medida são tolerados, são admitidos, são normais. Portanto, é importante notar que a excessiva onerosidade ela pressupõe um desequilíbrio excessivo. Há uma dúvida acerca da sua incidência em contratos aleatórios, mas sustenta-se que se aplica uma vez que o evento superveniente extrapole a alha assumida. Tá? Então, nos contratos aleatórios, uma das partes assume o risco até mesmo da prestação não existir, mas entende que se a alha contratual delineada do próprio contrato aleatório ela não tiver abarcado eventos como a pandemia, mesmo em contratos aleatórios é possível que se aplique o remédio da onerosidade excessiva. Tem até um enunciado da 5ª Jornada de Direito Civil, que é o 440, que aborda esse assunto da possibilidade de rever ou resolver um contrato aleatório por excessiva onerosidade. Uma vez que se verifique a onerosidade excessiva, existem 2 soluções possíveis no ordenamento pátrio. Tanto a resolução contratual, que é a solução que desponta já do artigo 478 do Código Civil, como a revisão contratual, que decorre de uma leitura conjunta do artigo 479 do Código Civil com o artigo 317 do Código Civil, associada ao princípio da conservação dos negócios jurídicos. E o enunciado 176 da 3ª Jornada de Direito Civil, ele vai nesse sentido de considerar salutar e um remédio que deve ser aplicado ao lado da resolução contratual, a revisão contratual, até dizendo que se há de privilegiar a revisão contratual. Discute se isso é algo em aberto, se quando ocorre a revisão contratual para reequilibrar o ajuste, deve-se reequilibrar completamente, ou seja, voltando ao equilíbrio original, ou só expurgar o excesso da onerosidade. Afinal, se é normal que haja desequilíbrios ao longo da relação contratual, será que a revisão
do ajuste nos termos do 478, 479, 317 do Código Civil deve ser feita para reequilibrar totalmente as partes ou só para expurgar o excesso da excessiva onerosidade? É uma indagação que se discute atualmente. Bom, nas relações de consumo, nós temos o segundo paradigma regulatório da onerosidade excessiva, que está no artigo 6º, inciso 5º do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece como um direito básico do consumidor, é importante ressaltar, um direito básico do consumidor e não do fornecedor. O fornecedor, se ele quiser invocar excessiva onerosidade, ele vai para o Código Civil. O consumidor vai para o Código de Defesa do Consumidor. Tá? Então, o direito básico do consumidor modificar cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas. Como se vê, o Código de Defesa do Consumidor ele não se filia às teorias da imprevisão, porque ele não exige a imprevisibilidade como um requisito apto a deflagrar o remédio da revisão contratual, ao contrário do Código Civil, que se filia ao arcabouço teórico das teorias da imprevisão. O Código de Defesa do Consumidor ele apenas quer olhar se algum fato superveniente, previsto ou não, extraordinário ou não, gerou um desequilíbrio excessivo para o consumidor. Se ele gerou um desequilíbrio excessivo ao consumidor, o consumidor tem o direito de pleitear a revisão contratual, que, aliás, é um remédio prioritário do Código de Defesa do Consumidor, para que essa excessiva onerosidade seja debelada. Não se exige sequer a vantagem do fornecedor, ao contrário do Código Civil. Então, insisto que é uma prerrogativa do consumidor e não do fornecedor. E o terceiro cenário, né, a gente já falou da pandemia como força maior, impossibilidade objetiva. Pandemia como excessiva onerosidade, a acarretar não uma impossibilidade objetiva, mas o que a doutrina chama impossibilidade subjetiva, que nada mais é do que a excessiva onerosidade. E, por fim, a gente tem a situação em que a pandemia gera um desequilíbrio na situação patrimonial do contratante, não no contrato. O contrato resta perfeitamente equilibrado. Quem está desequilibrado é o contratante, que sofreu uma grave perda patrimonial que o impede ou dificulta que ele cumpra as suas obrigações. Então, a pandemia gerou para muitos a perda de emprego, gerou para muitos gastos com saúde que foram completamente imprevistos, gerou para muitos perda de receitas com negócios fechados. Então, a pandemia, nesse caso, ela impactou não as relações contratuais em si mesma. Quer dizer, ela pode ou não ter impactado, mas o que interessa aqui é quando ela não impactou, ela pode ter impactado ainda assim a condição pessoal do devedor. Ela impactou o patrimônio daquele sujeito. Ela afeta o sujeito da relação contratual e não o contrato em si. Veja que nos dois primeiros cenários estávamos olhando o contrato. Estava olhando se a prestação era possível materialmente, estava olhando se a prestação era excessivamente onerosa. Aqui não. Aqui a gente vai olhar para elementos externos ao contrato. Eu olho para o devedor para saber se ele sofreu um abalo na sua aptidão a honrar as suas obrigações. Bom, a situação patrimonial do devedor nas relações paritárias, ela não interfere, tá? No equilíbrio contratual, porque é algo externo ao equilíbrio contratual. Então, nesse caso, em que a pessoa ela tem uma perda financeira significativa, que a impede ou realmente dificulta sobremaneira de cumprir as suas prestações, o remédio adequado não é a excessiva onerosidade, que está olhando para uma relação contratual individual. Aqui é um desequilíbrio mais amplo, a gente tem que olhar para aquele devedor, o seu patrimônio, as suas dívidas, sua capacidade financeira, tem que fazer uma outra análise, uma análise que o artigo 478 da excessiva onerosidade não se presta a isso. Então, em relações paritárias, ao contrário até, é possível que seja invocada a excessiva onerosidade mesmo por um devedor abastado financeiramente, mesmo por alguém que tenha muito patrimônio, desde que o contrato em questão esteja desequilibrado. Então, não se olha para lucro ou prejuízo patrimonial, se olha para uma onerosidade excessiva intracontratual, cenário 2. Aqui não. Aqui a relação ela está equilibrada, mas eu tenho um problema no devedor, um problema
subjetivo atinente à pessoa dele, ao patrimônio dele, à sua capacidade de solvência, tá? Nesse caso, o ideal é a utilização de remédios próprios que possam olhar para o devedor em sua integralidade. De novo, o cenário 2 da excessiva onerosidade não é o remédio adequado para isso, porque ele não se presta a olhar o patrimônio, mas o contrato. Nas relações de consumo, é importante denotar, tem havido flexibilização dessa leitura, ou seja, se aplica a teoria da onerosidade excessiva para que o consumidor possa até resolver ajustes, e na incorporação imobiliária até há muitas decisões nesse sentido, ou seja, o promitente comprador ele pode resolver o contrato de compra e venda desde que ele demonstre a insuportabilidade das prestações na perspectiva do seu patrimônio. E nas relações de consumo, se tem admitido isso, a míngua de institutos que olhem o patrimônio global do consumidor. Então, na falta desses instrumentos adequados, se autoriza que contratos individuais possam ser resolvidos quando se denota que é insuportável para aquele consumidor arcar com as prestações, e as hipóteses clássicas da jurisprudência nesse sentido são justamente perda de emprego, doença, enfim, quando isso ocorre. Então, há uma flexibilização e uma utilização da excessiva onerosidade para uma finalidade que não é própria dela, ou seja, excessiva onerosidade visa a recompor o equilíbrio contratual, é utilizada para evitar um superendividamento daquele consumidor, é uma utilização salutar, mas ela é feita porque realmente não há outros elementos talvez tão adequados para essa finalidade. Então, para encerrar a minha fala, só para dizer que, independentemente desses cenários técnicos nos quais a gente pode qualificar o evento de pandemia, o que se vê é que as partes elas podem, evidentemente, renegociar e reajustar conforme elas entendam adequada para a concreta situação em que elas enfrentam. E aí tem o exemplo clássico que se tem dito sempre das locações residenciais, em que o contrato nunca esteve tão equilibrado, no fundo, porque as pessoas nunca usaram tanto as próprias casas, né, como agora, mas muitos locadores têm, em atenção à solidariedade, enfim, a N aspectos, concedido descontos porque o locatário está com dificuldade patrimonial, não contratual, de honrar as suas dívidas. Então, é um assunto também muito interessante que denota, né, todos envolvidos em prol de uma solidariedade para juntos conseguirmos superar essa situação econômica gravíssima da pandemia. É isso, agradeço muito e estou à disposição. Obrigada, doutora Milena Donato, tá, pelos seus esclarecimentos. Gostaria de pedir licença para destacar uma distinção que você fez muito importante de como o tratamento é dado pelo Código Civil e pelo Código de Defesa do Consumidor. Né, considerando que o Código de Defesa do Consumidor traz toda essa questão da hipossuficiência, da vulnerabilidade, e a gente acaba pegando institutos do Código Civil e adaptando para a realidade desse microsistema aí contratual jurídico, na verdade. Bom, vamos chamar agora ao Dr. Flávio Tartucci para tratar um pouco desse tema também com a gente, já agradecendo a participação da doutora Milena. Seja muito bem-vindo, professor Flávio Tartucci. Obrigado, doutora Tatiane, muito obrigado também à OAB Nacional pelo convite, na pessoa do nosso diretor da ESA Nacional, doutor e professor Rony Preuss, que eu conheço há muitos anos. Esse é um grande evento, no último número que eu recebi, nós temos no total mais de 110 mil inscritos, acho que o maior evento do qual eu já tive a honra de participar, um evento com vários painéis, eu pude acompanhar alguns deles, painéis bem interessantes, e aqui vamos debater o tema da compra e venda. Quero cumprimentar os meus colegas, a professora Milena Donato, que também já conheço há muitos anos, do Rio de Janeiro, também o professor Melim Chalub, do Rio de Janeiro, uma referência aí na advocacia, na área imobiliária, também com contribuições legislativas importantes, sobretudo nas questões relativas à alienação fiduciária em garantia. Bom, eu começo aqui a minha exposição, vou começar o tempo aqui, 15 minutos, vou procurar cumprir até para eventualmente a gente poder debater no final algum outro tema, para lembrar que nós temos uma lei emergencial, né, a Lei 14.010 de 2020, do qual eu tive a honra de ter participado da elaboração sob a liderança
do professor Otávio Luiz Rodrigues e também do professor Rodrigo Xavier, e nós tínhamos lá duas propostas, inicialmente eram 3 propostas, uma regra sobre locação, que nós lutamos para conseguir colocar uma regra também olhava a posição do locador, mas percebemos, né, que no Senado essa proposta já foi sepultada e na Câmara nem houve espaço para se defender, né? E é impressionante como no Brasil existe, eu gosto sempre de fazer essa comparação, que na Europa o locador é visto quase como um usurário, né? Porque o imóvel é tido como um bem tão valioso e para fins de moradia, então o locador é muitas vezes comparado a um banqueiro, né? Mas no Brasil, como existe todo um movimento de proteção dos locadores, né? Cheguei a publicar um texto junto com o professor Bunazar e o professor Simão, e eu nunca vi tantas críticas em texto meu, justamente porque a gente tentava encontrar um equilíbrio, né? Mas acabamos não tendo uma regra de locação. Eu vou falar aqui da minha realidade aqui de São Paulo. Existe uma explosão de demandas no judiciário, né? E muitas vezes, por conta de intransigência de locadores, muitos negócios estão fechando aqui na nossa cidade, né? Claro que cada local tem a sua realidade e a pandemia acabou mostrando isso. Bom, tínhamos o artigo 6º sobre caso fortuito e força maior, tínhamos o artigo 7º, que tratava justamente do tema que a professora Milena expôs muito brilhantemente, né, sobre a revisão contratual. Textos de consenso, eu particularmente tinha algumas críticas ao artigo 7º, mas dentro do processo legislativo democrático foram feitas concessões, os artigos foram aprovados tanto na Câmara como no Senado, sem maiores, aliás, sem nenhuma declinação, não houve nenhum destaque para esses artigos, inclusive dos partidos que formam o governo, mas o presidente da República, dentro também da democracia, vetou esses 2 artigos, né? Vetou também o artigo 9º, que afastava o despejo em algumas hipóteses, e, no final, o projeto acabou sendo esvaziado, né? Em matéria contratual, temos apenas o artigo que trata dos contratos de consumo, né? Para mim, uma infelicidade, porque a lei acaba sendo o norte para resolver os problemas, ainda mais os problemas da pandemia, né? Pensar que o pior já passou pode ser um equívoco, né? Porque surtos virais costumam ter uma segunda onda, e muitas vezes a segunda onda até mais agressiva do que a primeira, né? A Covid não é uma gripe, a Covid é uma doença estrutural, nós temos visto aí muitos casos de pessoas que têm problemas, têm os sintomas, demoram muito tempo para se recuperar, não se sabe se pode haver reinfecção ou não da doença, se houver nós vamos ter uma tragédia, e essa tragédia também vai repercutir no direito, ao passo que a gente fica numa situação ainda de instabilidade, né? Apesar de um otimismo de muitos, a gente tem que ser realista e pensar como que essas questões podem repercutir. Bom, a realidade imobiliária, especialmente de compras e vendas de imóveis, vou falar aqui da minha realidade, tá? Eu moro aqui em São Paulo, próximo à Avenida Paulista, num bairro chamado Aclimação, e uma quantidade absurda de novos lançamentos, né? Uma continuidade, um aumento grande de novos lançamentos, e aqui mesmo eu ouço barulho de obra, de 2 pelo menos, né? E aqui tem eu até participei de uma outra live com o professor Toscano, professora Luciana Xavier, professor Fábio Azevedo, e eu até mostrei aqui um terreno pronto, limpo, para um novo empreendimento imobiliário, né? E desde que a pandemia começou, parou, né? Nós não temos nenhum movimento nesse terreno, mas em breve ali teremos um novo empreendimento. Houve um aumento nas vendas imobiliárias em tempos de pandemia, né? E aí a gente já tem uma reflexão interessante: quem celebrou o contrato antes da pandemia, né? E quem celebrou o contrato depois da pandemia, e eventualmente poder alegar que a pandemia trouxe alguma repercussão para alguns daqueles institutos que a professora Milena mencionou, né? Se há caso fortuito ou força maior para alguém, por exemplo, que celebrou o contrato depois que a pandemia começou, né? Justamente nesse número de crescimento de novos negócios, né? Tenho percebido também, eu também, como professor Menin, tenho ascendências libanesas. Tartuce é um nome libanês. Na verdade, Tartuce é um nome de uma falsa expressão, porque o pessoal saía do Líbano e da Síria do porto de Tartur. E aí, como não conseguiam dar o sobrenome,
né, para quando chegava aqui na imigração, falava Tartur, 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 e todo mundo que chegou naqueles navios ficaram com o sobrenome Tartucci, né? Na verdade, eu gosto de dizer isso, esse sobrenome é uma fraude, ele não existe, né? Eu tenho descendentes italianos também e gosto muito de imóveis, né? Meu avô sempre lidou com imóveis e sempre pesquiso, né? E tenho visto que é um momento de excelentes oportunidades para negócios, né? Especialmente para comprar à vista, né? Mas quem me assiste aqui sabe também que eu tenho, não por atuar nessa área, porque eu não atuo nem de um lado nem do outro, eu tenho minhas implicâncias em relação a esses contratos de aquisição de imóveis no Brasil, que para mim são os mais abusivos de todos, especialmente aqueles negócios que são celebrados na planta, né? E vira e mexe, a jurisprudência tem que fazer alguma correção, como fez a respeito da questão da inversão da cláusula penal, né, nesses contratos. Eu atuei na audiência pública e tem para mim que foi um julgamento que do ministro Salomão. O ministro Salomão encontrou um equilíbrio e congregando aí as posições de vários autores, entendendo pela inversão da cláusula penal, várias pessoas que participaram da audiência pública, mas não uma inversão automática. Até curioso, fazendo uma homenagem ao desembargador, o professor Silvio Capanema, que infelizmente a Covid nos levou do nosso público jurídico, do nosso país, que o Capanema, naquele julgamento, ele soltou uma frase que mudou o julgamento, né? Que ele disse: se ocorrer a inversão da cláusula penal, porque temos uma multa moratória contra os adquirentes, e ali se generalizou para qualquer contrato de adesão, não só para contrato de consumo, temos uma multa contra os adquirentes, que eventualmente eu posso reverter contra as construtoras, contra os incorporadores. Só que ele disse: se ocorre essa inversão, a multa deixa de ser moratória e passa a ser compensatória. E sendo compensatória, não é possível acumular essa multa com os aluguéis. E essa frase dele, uma frase do grande jurista, né? Eu nunca vou me esquecer, quando o jurista solta uma frase, ele até citou o Silvio Rodrigues, né, nesse momento, e conseguiu, com uma frase, trazer uma contribuição determinante para esse julgamento, tanto que ele é citado, né? Mas nós temos aí a lei dos distratos, entre aspas, né, a lei de número, a lei 13.786 de 2018, a lei dos distratos, que, na minha opinião, além de ter vários problemas técnicos por confundir resolução com resilição, né, o próprio tema distrato, né, a própria expressão distrato, demonstra uma resilição bilateral, quando as duas partes de comum acordo querem extinção do contrato, e nós não estamos falando propriamente aqui de distrato, mas de resolução, né? Então, a lei tem previsões que são, na minha opinião, excessivas contra os adquirentes, e eu tenho para mim, por exemplo, que essas penalidades que podem chegar até 50% do valor em caso de inadimplemento, a pandemia, para aqueles que tiveram problemas econômicos, a pandemia, na minha opinião, vai acentuar a redução dessas multas, né, com base no artigo 413 do Código Civil, né, para uma redução de razoabilidade que várias vezes a própria jurisprudência do STJ já afirmou, né? Então, penso que a pandemia, notadamente para aquelas pessoas que celebraram os contratos já sobre a vigência dessa lei e que sofreram um impacto econômico direto, comprovando esse impacto econômico direto, né, claro, né, teve gente que teve perda de ganhos, teve gente que não teve, tem gente que está ganhando mais ainda com a pandemia, né? Eu tenho atuado para setores na minha atividade consultiva que estão ganhando muito mais. Acho que os colegas que estão aqui também têm visto essa realidade de agentes econômicos que estão ganhando muito mais dinheiro com a pandemia. Acho que talvez até o mercado imobiliário seja um exemplo. Agora estou pensando num adquirente que eventualmente teve uma perda de ganho, teve uma alteração econômica relevante que possa eventualmente pedir a revisão por um dos instrumentos que a professora Milena mencionou, notadamente a revisão do CDC, que nem exige a imprevisibilidade. Uma outra questão também que eu já havia dito aos colegas que ia comentar, diz respeito à teoria do adimplemento substancial, né? A teoria do adimplemento substancial é uma teoria que encontra, isso não é muito comum, né, amparo tanto na civil law como na common law, uma teoria que surgiu na common law e que tem previsão em alguns códigos da civil law. O Código Civil Italiano, por exemplo, menciona a teoria do adimplemento substancial no artigo 1455, utiliza até uma expressão que no Brasil passou a ser utilizada, né, a mora de escassa importância, quer dizer, a mora
insignificante, amora pequena, com o fim de afastar a resolução do contrato. E acho que, primeiro, tem para mim que o adimplemento substancial pode ser aplicado a qualquer relação jurídica obrigacional, inclusive relação jurídica ou situação jurídica real, como é a alienação fiduciária em garantia, tanto de bem imóvel quanto imóvel. Não concordo, com devido respeito, com a posição do STJ, de não aplicar o adimplemento substancial para alienação fiduciária em garantia de bens móveis. Entendo até que pode ser aplicado até para os alimentos, né? Concordo com o voto vencido do ministro Salomão, que, por maioria, o STJ acabou afastando o adimplemento substancial em matéria de alimentos, e suspeito que, especialmente para aqueles que contrataram e que estão a duras penas pagando e honrando seus compromissos e comprovando as dificuldades, até abrindo as contas, é algo que eu tenho defendido desde que começou a pandemia, né, que a parte abra as contas para comprovar que está passando por dificuldades naquele caso concreto, né? Acho que a teoria do adimplemento substancial tende a ter uma aplicação maior, sobretudo nesses contratos de aquisição. Contratos são negócios jurídicos de aquisição de imóvel. E acho que isso vai acontecer. Nós não temos ainda a jurisprudência pandêmica em temas contratuais, isso vai demorar um tempo. Temos só em alimentos, né? A questão da prisão civil se encontrou, apesar dos protestos de alguns, uma certa unanimidade jurisprudencial quanto à impossibilidade de prisão. Mas a jurisprudência da pandemia em matéria contratual vai demorar muito tempo para ser alcançada, né? Seja em matéria de locação, seja em matéria de contratos, né? A doutrina tem contribuído bastante, todos publicando, vários institutos publicando, inclusive o nosso Instituto Brasileiro de Direito Contratual tem publicado textos, o Brasilcom, o IBD Civil, o IBRADIM, várias contribuições de várias escolas, mas a jurisprudência vai demorar um tempo para se sedimentar. E penso que a tendência é que, para essas pessoas que comprovarem o impacto da pandemia, o impacto econômico, o impacto social, dificuldades para o cumprimento de suas obrigações, mas também uma disponibilidade de cumprimento, que a jurisprudência tende a ser mais concessiva na aplicação da teoria do adimplemento substancial, reduzindo aqueles percentuais que muitas vezes eram rígidos, 70%, 75%, para que a aplicação da teoria do adimplemento substancial seja mais efetiva, inclusive para concretizar a proteção da moradia que está no texto constitucional, né? Então, acredito que essa seja uma mudança que deva ocorrer. Estou tentando aqui fazer um exercício de futurologia, mas acredito que essa seja uma tendência. Até porque, seja na Itália, seja no Brasil, nós temos a teoria do adimplemento substancial sendo guiada por dois filtros. Um filtro objetivo, que é o filtro justamente do percentual de cumprimento, um filtro muitas vezes matemático, e um filtro subjetivo, ou seja, verificar a questão da qualidade do cumprimento, não só a quantidade, né? E também, eventualmente, circunstâncias que são circunstâncias pessoais que envolvem os contratantes. Então, acho que, em resumo, nesses contratos de aquisição de imóveis, nesses negócios de aquisição de imóveis, né, utilizando uma expressão mais ampla, a teoria do adimplemento substancial, que no Brasil tem relação com a boa-fé objetiva, com a conservação do negócio jurídico e com a própria função social do contrato, que foi reafirmada pela Lei da Liberdade Econômica, tenha um crescimento de aplicação no nosso país. Bom, quero, mais uma vez, agradecer o convite. Estou cumprindo exatamente os 15 minutos previstos. E, já que eu falei em exame de futurologia, também agradecer ao professor Castro Neves, que é o responsável pela área de Direito Civil da ESA Nacional, e dizer que estou lendo com muita alegria e entusiasmo a obra dele sobre, não é o direito, né, o mundo pós-pandemia, que traz várias análises, e tentando fazer exercício de futurologia do que pode acontecer depois. Muito obrigado a todos que me ouviram, estou à disposição para debates no final do painel. Muito obrigado. Muito obrigada a você, professor Tartucci, pelas lições trazidas, principalmente por nos ter lembrado da teoria substancial, né, do adimplemento, que nós, advogados, certamente iremos utilizar bastante nesses dias,
claro, sempre fazendo o contraponto aí do princípio da boa-fé objetiva, a fim de que a gente não evite os contratos, né? Que a gente não rescinda os contratos, mas que a gente possa efetivamente cumpri-los, né? Dar continuidade aos ajustes, porque a gente sabe que o desequilíbrio ele afeta todos, às vezes mais uma parte do que outra parte, e a teoria do adimplemento, de fato, é uma saída, é uma estratégia jurídica, é uma teoria muito importante para nós, para a gente conseguir fazer com que os nossos clientes consigam honrar os seus compromissos. Muito obrigada mais uma vez, professor Tartucci. Vamos passar agora a palavra para o professor Melim Chalub. Seja muito bem-vindo. Tenha seu tempo, estamos aqui para ouvi-lo. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, Tatiane, meus cumprimentos. Professora Milena e professor Tartucci, meus cumprimentos, e uma honra muito grande de compartilhar com vocês esse espaço de debate, e foi muito importante a sua sugestão, professor Tartucci, de falarmos cada um pouco menos, para sobrar um pouco de espaço para debate, e tanto o senhor quanto a professora Milena levantaram questões aí que estimulam e que instigam, e que devem realmente, e que merecem realmente um debate entre nós. Essa questão levantada pela Milena e também pelo professor Tartucci, do desequilíbrio patrimonial do devedor e não o desequilíbrio interno do contrato, é a questão que realmente, em relação aos contratos de compra e venda imobiliária, aos contratos, digamos, de massa, aqueles contratos celebrados tanto no âmbito da incorporação imobiliária como no âmbito do financiamento imobiliário, em que são duas espécies, obviamente, de todos conhecidas, de contratos diferentes que sejam tratamentos do direito material e também do direito processual diferentes, que naturalmente serão objeto de um debate mais amplo e serão objeto de uma busca do judiciário bastante ampla, a despeito de haver já os agentes econômicos da área do financiamento imobiliário tomado a iniciativa de proporcionar, de oferecer aos devedores o que eles chamam de pausa no pagamento das prestações. Não se sabe, com certeza, se essa pausa pode resultar na solução dos problemas, tendo em vista que a impossibilidade do contrato, de cumprimento do contrato, pode vir a se caracterizar como uma impossibilidade absoluta, definitiva, mais precisamente, como acertou bem a Milena, e então, nesse caso, haveria sim, presumo, uma sobrecarga muito grande no judiciário. E eu trago aqui, diante desses problemas da pandemia, eu trago aqui um problema ou registro de um caso concreto que foi levado recentemente ao STJ e que foi recomendado ao julgamento pelo rito repetitivo, que é um recurso especial interposto contra uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, em que, na decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, em que o presidente da turma admitiu o recurso especial, ele ressaltou que aquele tipo de ação, aquele tipo de procedimento vem se intensificando nas instâncias ordinárias, e só no Estado de São Paulo, no Tribunal de Justiça de São Paulo, houve, no ano de 2019, 160 recursos relativos a essa matéria. E só nos 3 primeiros meses de 2020, 80 recursos foram interpostos em relação a quê? Em relação a procedimento de resolução do contrato de compra e venda com pacto adjeto de alienação fiduciária. O professor Tartucci fez menção aí à Lei 13.786, a Lei do Extrato, que com muita propriedade apontou a tecnias assim, grosseiras na lei, sim, sem dúvida nenhuma, mas que aquela lei trata especificamente da resolução do contrato de promessa de compra e venda, enquanto a alienação fiduciária é objeto de uma lei especial, não somente porque se trata
de compra e venda definitiva, mas, sobretudo, porque se trata de um contrato acessório ligado a um contrato de mútuo em garantia da compra e venda definitiva que já foi efetivada pelos adquirentes. Essas decisões que vêm sendo adotadas nos tribunais, nas instâncias ordinárias, já se verifica que admitem a resolução da compra e venda com pacto adjeto de alienação fiduciária, vem sendo adotada já há algum tempo, independentemente e antes mesmo da pandemia. E eu trago essa questão aqui porque ela pode ser, como bem ressaltou a Milena, como bem ressaltou o professor Tartucci, podem ser intensificadas por efeito do desequilíbrio patrimonial dos devedores no momento por efeito da pandemia. E aqui eu me permito anotar alguns aspectos para submeter ao debate dos colegas. O primeiro deles é o seguinte: nas decisões adotadas pelos tribunais que admitem a resolução da compra e venda com alienação fiduciária, o fundamento legal é a aplicação do artigo 53 do Código do Consumidor. E invocam essas decisões o argumento de que trata-se de contrato de adesão e de relação de consumo. E, por causa dessas duas características, ele se submete ao artigo 53 do Código do Consumidor. E não há dúvida nenhuma de que os contratos de alienação fiduciária se submetem ao artigo 53 do Código do Consumidor. O Código é expresso e não deixa dúvida nenhuma. Diz o artigo 53, é nula a cláusula de perda total das quantias pagas pelo promitente comprador ou pelo devedor fiduciante em razão do seu inadimplemento, em razão de resolução do contrato por força do seu inadimplemento. Nesse caso, me parece que há aí uma impropriedade quando fala de resolução do contrato, porque, salvo nos contratos em que o contrato principal ao qual adere a alienação fiduciária seja um contrato em que haja obrigações recíprocas, em que haja interdependência de prestações, eu entendo, com todo respeito às divergências, eu entendo que a alienação fiduciária não comporta resolução do contrato. E não comporta por quê? Porque, em primeiro lugar, é um contrato acessório que segue a sorte do principal. E qual é o contrato principal na alienação fiduciária? É um contrato de mútuo. Ou então um contrato de crédito equivalente ao mútuo, ou seja, aquele em que o credor fiduciário entregou ao devedor a quantia mutuada ou creditada, restando apenas a obrigação do devedor fiduciante. O credor prestou, o credor cumpriu sua prestação ao entregar a quantia ao devedor fiduciante. Resta apenas uma obrigação. Não há aí no contrato de mútuo com alienação fiduciária a interdependência de prestações que constitui, salvo engano, salvo melhor juízo, que constitui pressuposto necessário da resolução do contrato. Basta ler o artigo 457 do Código Civil, que dispõe sobre a resolução. Diz lá, a parte lesada pode pedir, a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato. E eu, então, pergunto, num contrato de mútuo, como se poderia atribuir ao devedor fiduciante, que já se beneficiou do cumprimento da prestação da outra parte, invocar sua posição de parte lesada por inadimplemento? Inadimplemento de quem? Do mutuante, que já lhe entregou o dinheiro? Do mutuante ou do creditador, que já prestou? Se ele prestou, não há como encontrar aí inadimplemento. Pois bem, mas nenhuma dessas decisões nas instâncias ordinárias aprecia essa questão. Nenhuma delas explora a natureza do contrato de mútuo com pacto adjeto de alienação fiduciária. Mas vale a pena também refletirmos um pouco sobre a natureza
do artigo 53 do Código do Consumidor. O Código do Consumidor não inaugurou essa norma. Essa norma é nada mais, nada menos do que a norma geral de vedação do pacto comissório. Dispõe o Código Civil, já dispunha o Código Civil, e sempre dispuseram as normas civis, que não é dado ao credor ficar com a coisa no vencimento se o devedor não cumprir sua obrigação. Essa é a vedação do pacto comissório, que foi transplantada para o Código do Consumidor. Em relação à promessa de compra e venda, talvez fosse conveniente, oportuno e necessário dispor do Código do Consumidor sobre a cláusula comissória na promessa de compra e venda. Mas na alienação fiduciária, não. Até porque, na alienação fiduciária, trata-se de, e por definição expressa do Código de Processo Civil, trata-se de título executivo extrajudicial. O contrato com garantia real, diz o Código de Processo, com garantia de hipoteca, penhor, anticrédito ou outro direito real de garantia. Ora, a propriedade fiduciária, que é constituída por efeito do registro do contrato de alienação fiduciária, é um direito real de garantia, por expressa definição do artigo 1367 do Código Civil. Portanto, nós estamos diante de um contrato de garantia, e este contrato de garantia ao qual adere o contrato de garantia é título executivo extrajudicial, e, portanto, é objeto de execução. Já vi casos mais recentemente, depois da posição já firmada pelo STJ já firmou posição no sentido de que, em relação à alienação fiduciária de bem imóvel, prevalece a Lei 9.514 de 97 sobre o artigo 53 do Código do Consumidor. Eu não sei nem se trata de prevalência sobre o artigo 53. O artigo 53 se aplica sim, mas já se aplicava a ele o 1365 do Código Civil, que fala da vedação do pacto comissório na alienação fiduciária. Então, na realidade, nós temos uma lei especial e uma lei especial posterior ao Código do Consumidor. Recentemente tivemos, e já estou encerrando, ano passado, 2 anos atrás, não me lembro bem, tivemos uma decisão do Supremo Tribunal Federal, num recurso especial, com repercussão geral, em que o Supremo fixou a tese segundo a qual prevalece as normas especiais sobre o Código do Consumidor, que se trata de norma geral. Tratava esse caso desse recurso extraordinário com repercussão geral, tratava das normas da Convenção de Varsóvia sobre a indenização por perda de bagagem. Fixada essa tese, eu acho que afasta-se qualquer dúvida quanto à prevalência da Lei 9.514 sobre o Código do Consumidor naquilo que o contrato de alienação fiduciária tem de específico. Porque, efetivamente, e agora concluindo, efetivamente, os contratos de alienação fiduciária, quando caracterizem relações de consumo, sim, submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor. Eu não sei se já passei o meu prazo e peço desculpa aos meus colegas e estou disponível para o debate. Muitíssimo obrigado. Muito obrigada ao senhor, professor Melim Chalub. Estamos indo para o final desse painel sobre contratos de compra e venda em tempos de pandemia. E eu acredito que nós não poderíamos encerrar sem tratar de uma cláusula bastante polêmica que a gente vê muito nos contratos de compra e venda de imóveis, que é a cláusula de tolerância, que recentemente, agora pela Lei dos Distratos, a Lei 13.786 de 2018, no seu artigo 43A, tratou de legalizar essa cláusula de tolerância a favor do incorporador, do construtor. E eu gostaria de saber dos senhores, deixo à vontade a doutora Milena, professor Melim Chalub, professor Tartucci, como é que os senhores veem, a senhora doutora Milena, veem essa cláusula, essa legalização da cláusula de tolerância
nesse período em que o incorporador ele não tem nenhuma penalidade, né? É como se fosse uma benesse para ele, no sentido de não sofrer nenhuma penalidade pelo atraso na entrega da obra, do empreendimento. E se a cláusula de tolerância, porque nós tivemos muitas obras interrompidas nesse momento de pandemia, né? Então, como é que vai ficar esse ajuste, né? O invocar dessa cláusula de tolerância nesses momentos aí de um eventual descumprimento contratual com relação à entrega da obra? O professor Tartucci pode ficar à vontade para responder, eu acho que é mais relacionado ao seu tema, mas também deixa os outros à vontade. Bom, eu sempre fui contra essa cláusula, né? Ela é desproporcional, o consumidor eu gosto de falar adquirente, porque o próprio STJ, na inversão da cláusula penal, fixou a tese a partir da figura do contrato de adesão, e não necessariamente no contrato de consumo. E até porque, se eu for aqui no stand, aqui ao lado de casa, e levar um contrato meu que eu fiz com base na jurisprudência, é bem provável que eles não aceitem o contrato que eu leve. Eles já têm um modelo e não há margem alguma de negociação, né? Vão me chamar de maluco se eu levar uma minuta. Eu sou professor de Direito Civil, trouxe aqui uma minuta para a gente começar a negociar, né? Eu sou expulso. Chegou um maluco aqui, um professor maluco de Direito Civil e do consumidor querendo negociar com a gente, né? E mesmo pagando à vista, acho difícil. Bom, eu sempre fui contra essa cláusula, acho que por uma questão de proporcionalidade do negócio, se há tolerância para um, deveria haver tolerância para outro. Entendo que no Brasil é quase um costume nosso, nenhuma obra é entregue no prazo, nenhuma. Se for pintar a sua casa, a obra não é entregue no prazo. Mas, no final, a jurisprudência, o nosso Tribunal de São Paulo admitia essa cláusula de tolerância, ela foi legitimada pela lei, né? Não vejo que a lei dos distratos tem vários problemas que podem ser mitigados, né, pela própria jurisprudência, a própria redução da multa, né, multas de até 50%. O Simão tem uma frase, ele sempre diz, não é da nossa tradição multa de 50%. Mas em relação a essa cláusula de tolerância, infelizmente, a jurisprudência já vinha admitindo. E acredito que vai se somar aí o tempo de pandemia naqueles locais em que a obra não pôde seguir, né, pela própria racionalidade do que gerou a cláusula de tolerância. Muito obrigada, professor Tartucci, pelas suas considerações. Gente, infelizmente, precisamos encerrar o painel para dar espaço ao próximo debate aqui do Congresso. Nesse sentido, gostaria de agradecê-los, né? Agradecer aos expositores que engrandeceram nossos conhecimentos com temas tão importantes para o nosso dia a dia, né? Trazendo perspectivas inovadoras, que envolve o contrato de compra e venda de imóveis. Se me permitem, gostaria de fechar esse debate aqui, reforçando a necessidade, né, da atuação, atuação com boa-fé nesses contratos, a fim de que a gente possa, mais do que rescindi-los, possamos ver os contratos cumpridos, né? Ver os contratos cumpridos e as partes efetivamente satisfeitas, porque muitas vezes os imóveis aí são as moradias das pessoas. Então, em nome do Conselho Federal da OAB Sergipe, gostaria de agradecer aos organizadores do evento, ao operacional desse evento, em especial à Escola Nacional de Advocacia, hoje dirigida pelo nosso querido Rony Preus Duarte, um advogado comprometido com a ciência, com a academia, com a qualidade do advogado, da advocacia brasileira. E eu gostaria de desejá-los todos um excelente congresso. Temos ainda muitos painéis relevantes, né, com temas práticos para o nosso dia a dia. Desejá-los a todos um bom congresso, uma boa semana e muito obrigada pela paciência de vocês de ouvir aqui esses grandes expositores, estar presentes e aprender um pouquinho mais. É isso. Obrigado a todos, foi uma honra. Obrigada. Tchau, tchau. Foi uma honra para mim também. Obrigado. Beijo, Milena.